Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos online. E eu, Ana Maria, para quem não me conhece, mas eu acho que hoje só estou vendo carinhas conhecidas, tirando o seu esposo, mas já foi apresentado. Então, nós vamos agora fazer uma leitura para começar a suavizar as nossas mentes para a nossa ligação, sintonia com o mundo espiritual. Eu vou ler do Vida Feliz, página 55, que fala o seguinte: ama-te mais. Certamente não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso, envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantém acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-te fadado à grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envilecem. Então, agora, com as nossas mentes mais receptivas, com os nossos corações abertos a este amor universal, a este amor divino, vamos então nos conscientizando da grandeza do nosso Pai, esse Deus de onipotência e de misericórdia, que espalha o seu amor por todos os cantos desse universo. E aqui na Terra podemos ver, sentir e nos felicitar com a grandeza divina. E por isso agradecemos e louvamos. Nos remetemos agora a Jesus, o nosso mestre, governador deste planeta, também em agradecimento pelo seu evangelho, pelo seu ensino de luz que nós tanto necessitamos para a nossa caminhada evolutiva. Igualmente, agradecemos a nossa mentora Joana de Ângeles e toda a sua equipe espiritual que nos ampara, que nos acolhe e permitem que nós possamos juntos aprender e colocar na prática do nosso dia a dia. Pedimos as luzes e as bênçãos divinas para a nossa irmã, amiga Shirley, que hoje fará a explanação do Evangelho, que as palavras do Divino Mestre Jesus possa, através da sua explanação, tocar mais fundo os nossos corações e nos permitir mais um pontinho que seja na nossa caminhada e naquilo que nós precisamos atuar, aquilo que nós precisamos fazer para ir passo a passo em nossa evolução. Por isso, agradecemos mais uma vez ao nosso Pai, ao mundo espiritual e pedimos que continuem também conosco até o final dos nossos trabalhos, dando graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus.
seguindo a coordenação da casa, né? O tema que vamos conversar um pouco hoje é sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador, né? E dos itens 5 a 8, que fala sobre o advento do Espírito de Verdade. Então, vou compartilhar a tela, né, a apresentação. Vou me apresentar, meu nome é Shirley, né? Eu sou trabalhadora do SAJA, procuro participar das atividades mais à distância, porque eu estou no Brasil, e me sinto honrada sempre por ter essa oportunidade. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, capítulo 6, né? Item 5 a 8, o advento do Espírito de Verdade. Muito bem. Antes da gente entrar propriamente nos itens, né, 5 a 8, são vários itens, a gente pode perceber, a gente pega o Evangelho, sei que todo mundo tem esse hábito, mas é engraçado, assim, eu fiquei muito nervosa para fazer a palestra de hoje, porque para falar sobre o Espírito de Verdade, eu não me sinto capacitada, de verdade. Porque é um Espírito de tão grande envergadura e é a base de instrução até da nossa doutrina, né? Que isso me remete a questões muito íntimas e intensas. Então é sempre um trabalho. Toda palestra que a gente vai fazer é sempre um ensinamento para nós, né? Como que a gente pode elaborar questões internas, que a gente continua elaborando, porém mais intensamente, né? Se vocês forem verificar lá nas instruções dos Espíritos, que é desse capítulo, a gente pode verificar que todas essas mensagens do Espírito de Verdade, elas foram, Kardec fez um compêndio, juntou aqui, né? Uma foi em Paris, de 1861, outra foi em Bordeaux, de 1861 também, e outra foi em Havre, em 1863. Isso, 1863. A gente percebe que é em diversos momentos. Se formos fazer uma pesquisa, toda a obra doutrinária de Kardec, toda a obra do Espiritismo, né? Nosso Pentateuco, a gente tem muitas instruções em todas as obras que fala que o Espírito de Verdade chega para instruir Kardec. Inclusive para dizer assim, Kardec, tem alguma coisa errada, né? Em determinado ponto. E ele chegar a modificar. Então, por exemplo, a gente tem lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, no item 9, falando que o tema que eles estão falando de instruções, né, de mediunidade. E aqui diz, é um texto lindo, né, que fala: venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz, temo como outrora. E aí ele vem dizendo: crede nas vozes que vos respondem, são as próprias almas do que evocais. Todo esse trecho aqui tem uma nota de Kardec, que fala que essa comunicação foi obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insígne favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais, em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. De modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se. Mas se os espíritos verdadeiramente superiores não fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar. O espírito por excelência puro responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação no se lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Por essas considerações, é que nos temos abstido sempre de publicar o que traga esse nome, e julgamos que ninguém será circunspecto
em excesso no tocante a complicações deste gênero, que apenas para o amor próprio tem autenticidade e cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do espiritismo. Como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados. Fora mister ser dotado de bem grande dose de orgulho, para poder alguém vangloriar-se de ter o privilégio das comunicações por eles dadas, e considerar-se digno de com eles confabular, como com os que lhes são iguais. Na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos: é a superioridade incontestável da linguagem das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela traz o nome não a regeneraria. Renegaria. Sim. Então é assim, o Espírito de verdade, ele é Jesus. É já absolutamente comprovado. Antigamente eu achava que era uma pleiade de espíritos superiores, né? Porém, o próprio Kardec, ele traz, Revista Espírita, no Livro dos Médiuns, né, que é de 1861 também, essa indicação. Evidentemente que ele não ficava usando o nome de Jesus à toa, até porque, senão seria um motivo de chacota, de risada. E aquela época, a gente tem que lembrar, que tudo que fosse feito em nome de Jesus deveria ter, sei lá, um selo, uma corroboração, né, uma justificativa da própria igreja. Então a gente tinha tempos muito difíceis. E até hoje em dia. Hoje em dia, falar em nome de Jesus, o próprio Jesus, é muito difícil. Então hoje em dia, Kardec usou na época grandes nomes, né, para poder corroborar toda a doutrina. E a gente sabe que isso era necessário, né? Porém, o Espírito de verdade, ele vem instruindo a todos nós como fazer, como deveríamos fazer. Juntamente, não é à toa que está no capítulo do Consolador Prometido, né? Do Consolador. Por quê? Porque o Espiritismo, né, é até onde está descrito no Novo Testamento, em João, que João escreve, não sei se vocês sabem, ditado por Pedro, né? São as mais das partes de Pedro. E aí, João fala o seguinte, ó: agora, porém, só um trecho, tá? Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, por que vos tenho falado essas coisas, encheu-se o vosso coração de tristeza. Entretanto, eu vos digo a verdade: é proveitoso para vós que eu vá, pois se eu não for, não virá a vós o Paracleto. O Paracleto, neste caso, né? Eu até anotei aqui, o Paracleto é aquele que é chamado para estar ao lado do outro, né? Seria, para o Novo Testamento, o Espírito Santo. Também pode ser entendido como um consolador, um intercessor, né? E também João diz o seguinte, ó: se me perdides alguma coisa em meu nome, eu a farei. João diz que Jesus falou, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Paracleto, a fim de que permaneça para sempre convosco, Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda por um pouco, e depois o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, né? E assim, ele vai dizendo, no fim, os discípulos, os apóstolos, ele fala assim, nossa, que confuso. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. E fica um pouco confuso se a gente entender a época. Mas se a gente for pelo entendimento do dia de hoje, a gente consegue entender um pouco melhor, né? Então, o contexto geral do capítulo 6, né, é a promessa feita do Cristo Consolador, é a promessa feita por Jesus acerca da enviada do Consolador, né, Consolador prometido. E o Kardec demonstra que essa promessa encontra
um cumprimento no próprio Espiritismo, né? Não como uma nova religião que substitui o cristianismo, mas como um cristianismo redivivo, como a explicação, a restauração do cristianismo, a proposta inicial de Jesus, né? Então, o que é o advento? Quando a gente fala de advento do Espírito de verdade, advento refere-se à chegada ou aparecimento. O Espírito de verdade, escrito como grande médico das almas, veio para instruir, consolar e dissipar as trevas da ignorância. O Espírito de verdade é entendido como o próprio Jesus Nazaré. O mesmo entendimento, cada um tem seu entendimento, como uma coletividade de espíritos superiores, agindo sob a orientação do mestre, né? Mas é enviado pelo mestre diretamente, né? No capítulo 6 do Consolador Prometido, esse advento está ligado à promessa que está em João, que eu acabei de falar para vocês, que é o próprio Espírito de verdade. Com o Espiritismo, com a missão de restabelecer o cristianismo em sua forma primitiva, como eu já disse, né? E para o Espiritismo, esse Consolador é a revelação espírita que esclarece aquilo que não podia ser compreendido há 2000 anos. Porque Jesus fala, e João escreve, dizendo que eles não têm o entendimento necessário. Àquela época, essas coisas vos tenho falado por alegorias. Vem a hora em que não vos falarei mais alegoricamente, mas vos falarei claramente acerca do Pai. Ele diz isso aqui, está em João. Então, Jesus já dizia, agora eu estou falando de uma forma alegórica, porque a forma cultural é a forma como vocês vão compreender. E não dá para eu revelar tudo de uma vez. Então, na sequência, virá o Consolador. Né? Continuando. Aqui. Então, nos itens 5 a 8, que a gente fala do advento, né, do Espírito da verdade, esses itens são as mensagens espirituais recebidas por Kardec e atribuídas ao Espírito de verdade. E aqui a gente amplia o nosso conhecimento. É muito interessante, que eu estava assistindo uma palestra, acho que do Arthur Valadares, ele comenta que a Ivone de Pereira, todo mundo conhece, né, que é uma escritora, grande médium, grande referência da doutrina espírita. No livro dela, Recordações da Mediunidade, de 1968, ela abre o coração dela para falar sobre todas as dificuldades, sobre todas as questões, questionamentos que ela tem com a mediunidade, com a vida, né, com tudo. E em um dos trechos ela fala assim, que numa noite de insônia, ela levantou de madrugada e foi ler no pequeno escritório dela, e casualmente ela abriu o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, do Cristo Consolador. E ela leu ele inteiro, com fervor e veneração, porque são as doces comunicações do Espírito de verdade, que sempre calaram beneficamente meu coração, segundo ela, sendo assim hoje o bálsamo por excelência que revigora minha alma nas horas de maiores preocupações. Então, nessas 5, 6, 7, 8, essas 4 pequenos trechos, pequenas mensagens, Jesus, ele praticamente fala sobre tudo. Sobre o que é o Espiritismo, o que é o Consolador Prometido. E qual que é a nossa missão, né? Como que a gente tem que proceder. E aí, no primeiro, ele já começa puxando meia orelha da gente. Não sei se vocês chegaram a ler, ele fala assim... Ele fala, veio antigamente entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e por fim ir às trevas, né? Escutar em mim. Ele dá umas puxadinhas de orelha, revelei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade, e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Então aqui ele meio fala assim, a coisa está meio perdida, está meio tumultuada, mas venho de novo reforçar isso, né? Então, e ele vem dizer, dessa interpretação doutrinária, como diz aqui, o Espiritismo ele não vai criar uma nova moral,
ele veio reavivar a moral do Cristo, explicando a luz da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de causa e efeito, da pluralidade dos mundos habitados, que essa é a base estrutural, não são os pilares do Espiritismo, né? E como ensina Kardec, o Consolador vem para explicar, o Cristo não pôde dizer naquela época. E aqui a gente encontra, nesse item, uma das frases mais célebres que a gente utiliza na codificação e que Kardec fez questão de frisar. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. E não é à toa que o amai-vos vem antes do instruí-vos. Não adianta de nada a gente ler, estudar, saber, e botar em prática, né? O amai-vos, ele vem antes. E ele se coaduna com a lei que Jesus veio determinar, né? Ele fez o resumo de todas as leis. Amar a Deus acima de qualquer coisa. E ao próximo como a si mesmo. Então, amai-vos vai sempre vir em primeiro lugar. Mas o instruí-vos também é importante. Então, ela resume toda a estrutura do Espiritismo, onde a gente tem que aprender a se instruir e amar. Na instrução, amar. E no amor, se instruir. É a moral do Cristo, amai-vos, né? É o nosso coração e é o evangelho que a gente vivifica. Eu estava assistindo, na realidade, refazendo um estudo do Haroldo, um estudo sobre as cartas de Paulo. Muito lindo, se vocês puderem, está lá no canal do Haroldo Dutra Dias. E ele me levou a uma reflexão muito interessante, de que ele falou assim, gente, o que é a Boa Nova? Aí todo mundo fala, Boa Nova é o Evangelho. Ele falou, não, Boa Nova não é livro, não é morta, não é letra morta, não é nada que está escrito, não é Bíblia, não é Evangelho. A Boa Nova, Evangelho, significa, ele falou lá em grego, ele traduziu porque ele é o mestre, né, das línguas antigas, ele falou que é a boa novidade, a novidade boa, né? O Evangelho. E aí ele disse que o Evangelho é Jesus. A Boa Nova é Jesus. Quem mandou a Boa Nova para nós foi Deus. Ele enviou a nós o Filho, né, prometido, aquele que trouxe a Boa Nova para nós. Mas ele é a Boa Nova em si. Então, quando a gente vivencia o Evangelho, a gente vivencia Jesus, não só os seus ensinamentos. Porque a Boa Nova não é a letra fria, é a vivência que é o Evangelho vivido. Isso que é interessante. O Evangelho não é assim, eu pego uma lei e eu aplico a lei. Não. Eu mergulho nessa lei, eu vivo essa lei profundamente. E a segunda parte, instruí-vos, né? Que é nossa fé raciocinada. É o estudo, é o esclarecimento espiritual. E o estudo ele é importantíssimo. Porque assim, vamos lá. Não, mas eu não gosto de ler. Tá, tudo bem, não gosto de ler. Mas a gente tem uma infinidade de palestras no YouTube. Mas eu não gosto de assistir nada. Tá, você tem um monte de áudios, você pode ouvir, né? Você tem um monte de possibilidades de estudar. Hoje em dia, não tem mais desculpa. Se fosse na época de Kardec, teria, mas hoje não tem mais desculpa de estudar, né? E a fé, a gente só desenvolve a fé raciocinada, a gente considera que a fé é como um quarto escuro. Quando você está num quarto, num ambiente escuro, absolutamente escuro, sem nenhuma fresta de luz, né? A partir do momento que se acende uma pequena vela, e aí você começa a perceber que aquele barulho que estava na porta não era algo que você estava imaginando, mas é uma coisa real. Essa iluminação é o conhecimento. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento de que ali não tem um bicho, não tem um lagarto, porque pensa assim, a gente está num quarto escuro fechado. Né? E aí a gente começou a ouvir um barulho na porta. Você fala, meu Deus, não é um lagartixa, não é um lagarto, não é um... Aí já começa a aumentar, não é um jacaré, não é um... É um leão?
né? Aqui no condomínio que eu moro, apareceram umas onças, vocês têm noção? Então, qualquer barulho que tem, eu falei, Jesus, estou comendo meus gatos. Estou comendo meus gatos. E eu vou lá para olhar. Por quê? Porque eu preciso ter essa certeza. E o conhecimento, ele me traz essa certeza. O conhecimento, ele fortalece a minha fé. Porque tudo aquilo que eu desconheço fica no campo do misticismo, do achismo. E o fortalecimento da minha fé, né, na minha religiosidade, em Deus, em Jesus, através do esclarecimento espiritual, do estudo e da fé raciocinada. Eu ouvi alguns dias uma palestra falando, uma pessoa que falou que a fé, ela vem através das obras e das graças de Deus. Eu discordo. Acho que a fé é uma produção interna, sim, mas não é milagrosa. Ninguém vai me dar de presente isso. Deus não vai permitir que eu seja uma das privilegiadas, né? E que eu receba uma luz, uma iluminação do alto para poder fortalecer minha fé. A minha fé é uma construção interna. E essa construção eu preciso fazer. E como eu faço isso? Somente através do estudo. E Jesus pede para a gente se instruir. Ele fala, gente, é chegada a hora. Quer dizer, a gente já passou da hora. Se instruir, mas não só tecnologicamente, porque a gente sabe muito bem que o mundo está evoluído tecnologicamente, mas moralmente está bem aquém, a gente sabe disso. Chico já trouxe temas acerca disso. A gente precisa evoluir muito mais moralmente. Senão, nossa evolução tecnológica não vai parar. Vou dar um exemplo para vocês. Espíritos superiores, eles conseguem fazer manipulação de matéria. Jesus, ele não é um espírito superior, ele é um espírito crístico, está muito acima dos superiores, ano-luz, né? Vamos pegar espíritos superiores, que estão muito acima de nós, né? Mas são superiores. Eles fazem um movimento, por exemplo, em volta do globo terrestre, manipulando a energia negativa que nós plasmamos para fazer uma limpeza no globo diariamente. Isso a gente já sabe. Eles manipulam a matéria. Muito bem. Se nós, encarnados aqui, no nível evolutivo que nós temos, se a gente tivesse a possibilidade de fazer essa manipulação de matéria, eu pegar, sei lá, água, que é H2O, e transformar em ácido, NaCl, ou transformar em água oxigenada, H2O2, o que eu ia fazer com isso? Nós não temos nível evolutivo moral suficiente para poder termos acesso a esse tipo de coisa. Então, assim, tudo também, a questão da evolução moral nos atrasa o nosso progresso. Atrasa nós todos como humanidade. E também não adianta ser, nossa, a Shirley sabe fazer. Não importa. Enquanto nós, como humanidade, todos nós, não evoluirmos, nenhum de nós vai para frente. Porque não é uma corrida um contra o outro, como eu já disse. Nós estamos numa caminhada de um ajudar o outro. Até porque, o que foi que Jesus falou? Amar a Deus acima de qualquer coisa. E ao próximo como si mesmo. Então, amar ao próximo não é deixar o próximo para trás, só porque eu quero evoluir sozinho. Isso é egoísmo. Literalmente, isso é egoísmo. Eu quero evoluir. Eu quero ir para Júpiter. Eu não quero mais viver nesse planeta. Tá ok. Então, para eu fazer isso, eu tenho que evoluir. Mas também tenho que ajudar meus irmãos a evoluírem também. Não adianta ser uma evolução solitária, né? Então, voltando aqui. O Espiritismo não admite a fé cega, ele exige compreensão. Lembrando que Kardec sempre conclamava, e a gente lê todos os livros da doutrina, ele fala. O Espiritismo é fé raciocinada. Raciocinada. Se qualquer coisa, ele fala, qualquer coisa que eu tiver escrito aqui, a ciência negar, fique com a ciência. Então, a fé raciocinada nos faz entender que nem tudo a gente vai ter explicação, até por causa do nosso nível evolutivo, evidentemente,
Mas se a gente pesquisar o suficiente, às vezes a gente vai voltar para a base. É engraçado. A gente sempre volta. Teve um dia que eu estava conversando com uma amiga e a gente estava com diversos questionamentos. Eu olhei para ela e falei assim, o que Kardec faria? Então vamos pelo mestre, o arauto da sensatez, que era Kardec. Ele era a epítome da sensatez, o homem mais sensato. O que Kardec, em sua sensatez, faria nessas situações? E depois, o que Jesus faria? Né? O que Jesus faria? Não é à toa que ele é nosso modelo e guia. Que os espíritos, eles não titubearam. Eles não deram uma lista de 10 pessoas que a gente podia seguir como modelo e guia. Eles não falaram assim, você pode ser que nem Madre Teresa de Calcutá, como Buda, como não sei o quê. Com todo o respeito a esses grandes avatares que estiveram no planeta e que foram muito importantes para todos nós. Eles foram muito, muito, muito objetivos. Jesus. Vide Jesus. Só. Então, em Emmanuel, o mentor de Chico, ele explica que o amor é a essência e o conhecimento é a direção. Então, o amor, ele é a nossa essência divina. E o conhecimento é aquele que nos faz ter essa sensatez, esse discernimento. Sem conhecimento, só amor, a gente se perde, né? E a gente só sabe que o conhecimento sem amor nos transforma em déspotas. No item 6, vem ensinar e consolar. Nesse, o Espírito de Verdade se apresenta como aquele que vem cumprir uma promessa, que vem consolar. É o consolador mesmo prometido. Vem instruir, consolar, vem esclarecer as leis divinas e vem chamar, vem invocar todos a nos regenerarmos. A gente, sabe, pensa bem, os tempos estão mudados, né? Vamos melhorar. Né? Não dá mais para você ficar vivendo nessa escuridão. E ele ainda fala, acabou-se o tempo da escuridão, acabou-se o tempo das trevas, né? No item 7 ele fala que ele é o grande médico das almas, que ele veio para os doentes, não para os sãos. Agora, eu pergunto para todos, quem que é são? Quem que tem uma saúde 100% perfeita? Mental, espiritual, física. Todos nós aqui somos ou estudantes ou pacientes. No mínimo, estudantes ou pacientes. E às vezes a gente é os dois, estudante e paciente. O Espírito de Verdade aqui, Jesus reafirma o papel de Cristo como terapeuta espiritual da humanidade, que cura as chagas morais, nos consola os aflitos, esclarece os desesperados e ensina a resignação ativa, não a passiva. Não é um consolo passivo, mas um consolo que explica o sofrimento. André Luiz diz que o sofrimento não é castigo divino, mas instrumento educativo da alma. E a gente vai percebendo que o sofrer, a gente tem até um exemplo, né? Quem sente dor sofre? Sim, quem sente dor sofre. Mas quem sente dor é infeliz? Aí todo mundo fala, né? Porque ninguém quer sentir dor. Tá, mas vamos lá. E o exemplo que o Jorge Elahad usa, e eu adoro, é a mulher, quando está tendo o bebê, ela sente dor no momento do parto? Sim. Mas ela é infeliz? Não. Então, o sofrimento, a dor, o sofrimento é uma escolha. Eu posso sofrer com isso. Eu posso sentir dor e escolher ser infeliz. Mas eu posso sentir dor e entender essa dor. Dor da alma, a dor física. Qual que é o objetivo? O que a vida está trazendo para mim? O que a vida está se apresentando para mim? Durante muitos anos, acho que todo mundo aqui sabe, eu tive muitas crises de enxaqueca. Ainda tenho algumas, né? E o meu mentor, ele sempre me fala, é o respeito que você tem que ter ao seu corpo. Você não tem. Então, para você respeitar o outro, você tem que se respeitar. E aí, se você... Então, ele é o meu freio. Sabe, o meu cabresto. Sabe o cabresto do cavalo? Que é o freio dele, que é para poder ele não sair disparada. Então, as pessoas eram e são as minhas enxaquecas.
onde eu tenho que ter um limite de respeito tão grande para mim como ser, eu tenho que entender o que é esse processo. Por que está trazendo nesse momento para mim? O que é muito difícil a gente fazer essa leitura. E é muito difícil me colocar no lugar do outro. Que cada um tem a potencialidade, quer dizer, tanto de dor, né, que o médico perguntava para mim quando eu ia no hospital. Essa dor de 0 a 10 é quanto? Eu falava 12. Tipo, era muito. Né? Então vamos continuar, porque eu estou fora do meu tempo. Não é um consolo passivo, mas um consolo que explica o sofrimento. Né? O consolador, portanto, não elimina a dor, ele ensina o sentido da dor. Vamos lá. No item 8, nós temos o devotamento e a abnegação. Está errado escrito, inclusive. É o chamado universal. O Espírito de verdade convoca os aflitos, os ignorantes, os orgulhosos e os materialistas. Todos nós somos materialistas. Nós somos orgulhosos, nós somos ignorantes. A gente ignora a verdade. E mesmo ignorando a verdade, a gente chuta ela, é o pior tipo de ignorante. Né? Aquele que não quer reconhecer a verdade. Os aflitos. E a mensagem é regeneradora. Não se trata de fundar uma igreja nova, trata-se de transformar as consciências, né? Então, essas verdades revelam, o Espírito de verdade revela o Espiritismo como um cumprimento da promessa de Jesus, o amor como base da transformação, sempre, o conhecimento como ferramenta de libertação, a fé raciocinada, o Cristo como guia permanente da humanidade, que ele é o nosso modelo e guia, né? E a responsabilidade individual na regeneração, a autonomia. O advento também vem, que o Espírito de Verdade é um chamado interior, cada vez que a gente supera o nosso orgulho, que a gente pratica a caridade, lembrando que sem caridade não há salvação, né? Que estudamos com humildade, sem termos soberba pela intelectualidade, pelo conhecimento intelectual, né? Ao consolarmos alguém, que nós estamos colocando efetivamente a lei de amor, justiça e caridade, né, em prática. E o Consolador se manifesta porque o verdadeiro advento não é externo, não é de fora. Não é o que está vindo, não são as novidades. É o que está na nossa consciência, a gente sabe como fazer. E aí, tem muito mais coisas que gente, vocês não têm noção da quantidade de livros que eu separei para vocês, mas infelizmente a gente não tem tempo suficiente. Por isso que eu falo que assim, eu estava bastante nervosa de fazer, porque muita informação, mas ao mesmo tempo é uma honra para mim falar sobre o Consolador, falar sobre Cristo, Jesus, que é um grande amigo. E eu vou finalizar aqui, eu tinha duas mensagens, eu vou escolher Deixa eu pegar aqui. Eu vou escolher compartilhar. O Anticonsolador Prometido, né? Que é uma mensagem de Emmanuel. Deixa eu tentar entrar aqui. Achei. Vamos lá. Essa mensagem de Emmanuel, que está no livro Linha 200, de Chico Xavier, né? O item é 14, Anticonsolador Prometido. Emmanuel fala assim: lembremos-nos de Jesus em nos prometendo a vinda do Consolador. Anunciava-nos, de certo, não a liberação milagrosa de nossos compromissos perante Ele, mas sim a presença da luz, que nos familiarizaria com a verdade. E a verdade é que todos trazemos do pretérito obscuro certa herança de sombras que valem por dores difíceis de suportar na aflitiva liquidação de nossos erros. Todos suplicamos, antes do aprendizado terreno, os elementos indispensáveis à própria restauração. Aqui é alguém que pede o cálice de moléstias amargas para a cura de complicados desequilíbrios do sentimento. Ali é um coração que roga ensejos de entendimento e renúncia em favor dos outros.
para atender à recuperação de si mesmo. Enquanto que, mais além, há criaturas que imploram o reencontro com rudes adversários no reduto doméstico. E irmãos que insistem por deter provas ásperas no campo social em que sofrerão de retorno as ondas de crueldade que arrojaram de si no culto ominoso do egoísmo e da vaidade. Todavia, quando no plano físico, recebendo os recursos por que suspiram, tocam a desvarar-se na inconformação e no desespero, recusando desorientados o remédio que disputaram a benefício da própria vida. Temos, no entanto, na atualidade da Terra, por acréscimo de misericórdia divina, o grande explicador no espiritismo cristão, que nos consola e esclarece, descortinando-nos a causa das aflições que nos ferem, descerra-nos os horizontes sempre mais belos, para que não nos percamos no vale da indecisão, assim como o lavrador recebe o arado para rasgar abençoado suco no solo, tanto quanto o aprendiz recolhe a lição para aproveitá-la. Saibamos encontrar na fé que nos ampara a força necessária para a justa solução de nossas dívidas, a fim de que tracemos renovado caminho que nos conduza em paz à vitória da luz. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Shirley. Vamos agora à prece final e ao passe. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso amado Mestre, pela mensagem desta noite, pela mensagem do Espírito de Verdade, que veio como o Consolador prometido, porque Jesus não nos deixou órfãos, não nos deixou desamparados, e agradecendo também a corte de espíritos superiores que, trabalhando para Jesus, mensageiros de Jesus, veio abrir as nossas consciências, o nosso coração para esta nova era, para a mensagem rediviva do Cristo que Ele veio nos falar. Agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade e por todas essas bênçãos que recebemos. Que assim seja. Vamos agora ao passe, tem um passe individual, ordenado aí agora. Vamos ao passe coletivo, todos aqui na sala reunidos, também em casa. Vamos continuar com o nosso pensamento na imagem de Jesus, sentindo no nosso coração, no nosso ser. E vamos agora receber do nosso Mestre os fluidos de que necessitamos através dos seus mensageiros ao nosso lado. Vamos receber esses fluidos de saúde, de amor, de harmonia, que são derramados sobre nós neste momento. Vamos sentir como uma chuva de pétalas caindo sobre nós, suave, que penetra o nosso corpo. Vamos sentir espalhando sobre a nossa cabeça, penetrando em todo o nosso corpo.
esses fluidos que nos trazem alívios para as enfermidades, as dores no nosso corpo, sentindo alívio e cura das nossas enfermidades. Vamos sintonizar a parte do nosso corpo que se encontra enferma, pedindo a misericórdia de Jesus, as suas bênçãos neste momento, para que possamos ter alívio e a cura. Também para os males da alma, medos, pânico, desarmonia. Vamos sentir neste momento harmonia no nosso ser, paz interior, força interior, nova motivação em nossa vida, nos sentindo em harmonia, nos sentindo curados no corpo e na alma. Agradecemos, Jesus, por todas as benesses recebidas. Vamos agora pensar na nossa família, para que todos também recebam desses fluidos vindo da espiritualidade, que eles sintam neste momento a cura, a renovação interior, a paz. Para todos aqueles nossos entes queridos, também para aqueles amigos, conhecidos, colegas de trabalho, para aqueles com quem temos problemas, ou eles conosco, para que a paz se faça entre nós, a reconciliação seja possível. Vamos pensar naqueles nossos entes queridos que se encontram no mundo espiritual, que eles recebam o nosso abraço, o nosso carinho, sem apego. Vamos também mentalizar a nossa cidade, a cidade em que estamos, que vivemos. Muita luz se derrama sobre esta cidade, também aqueles que estão em outros países. Também o país em que vivemos, caiam chuvas de bênção sobre este país. Também para o Brasil.
mentalizarmos também todas as nações deste planeta. Muita luz sobre todas as nações, principalmente sobre aquelas que se encontram em conflitos, em guerra. Que a reconciliação e a paz se façam sobre eles e entre eles. Enfim, Senhor Jesus, agradecemos por todas essas benesses recebidas. E agora encerramos o nosso passe e a nossa reunião com votos de paz para todos. Vamos beber a nossa água com muita fé e confiança.